Bom, e aqui no estúdio a gente continua, né, falando sobre os direitos do público LGBTQIAP+, mas conversando agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, doutor Eduardo Varandas. Boa tarde, doutor Eduardo. Eu queria começar esse papo falando um pouquinho mais, né, sobre essas ações alusivas, né, ao Dia da Visibilidade Trans. Hoje a gente teve essa ação aí, inclusive com a distribuição de cestas básicas, mas amanhã tem uma série de debates, não é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Sim, hoje nós tivemos a apresentação à comunidade LGBTQIAP+, principalmente a comunidade trans, do projeto SOS Diversidade. Nós temos 30 milhões de brasileiros que passam fome e uma grande parcela dessa população faminta é de LGBTQIAP+, exatamente por não encontrar emprego, por ter uma sociedade hostil, hipócrita, discriminatória. Então, essas pessoas não têm acesso aos meios de sobrevivência que cidadãos heterossexuais, por exemplo, cisgêneros teriam. Então, aí o poder público age na condição de garantidor do bem-estar social, que está na Constituição, aliás, né, princípio da República, a dignidade humana, e nós promovemos hoje o lançamento do projeto com a entrega, vão ser ao todo 600 cestas básicas, em parceria com o município de João Pessoa e com a ONG Iguais, e amanhã nós teremos debates sobre questões de saúde, direitos civis e empregabilidade para o público trans e mais entregas de cestas básicas também em parceria com a Associação das Mulheres Trans e Travestis. Esses debates são abertos ao público em geral? São abertos ao público. O público específico vai ser o público que precisa dessa informação até para exercer os seus direitos cívicos, que, como foi bem dito, são sonegados, né? Nós vivemos um país que, lamentavelmente, é um país que mais mata pessoas trans no mundo, segundo a Transgender Europe. Isso não sensibiliza as pessoas continuam preconceituosas, continuam com aquele discurso de ódio, continuam com uma postura extremamente egoísta de não olhar para o outro como um ser humano, como um semelhante, e o Ministério Público tem o dever de garantir o que diz a Constituição da República. Doutor Eduardo, como a gente trouxe, né, Rafael Leite trouxe aí na reportagem, né, a dificuldade, né, que esse público, especialmente as pessoas trans, enfrentam no mercado de trabalho, né? Até a Paola, né, que foi a personagem, ela diz isso, que entrega o currículo, mas quando chega pessoalmente, a pessoa inventa alguma desculpa quando percebe que se trata de uma pessoa trans. Isso é muito comum? Essa realidade ainda é muito presente no nosso estado? É extremamente comum no país inteiro, e o nosso estado, que é um estado ainda conservador, ainda se torna mais comum. Nos índices de empregabilidade, a situação de desemprego de um indivíduo LGBTQIAP+, é 60% a 70% maior do que de um indivíduo heterossexual cisgênero. Quando você vai para os segmentos, o segmento T é o mais vulnerável, não é? Porque imaginamos um homem gay cisgênero, né, que não é trans. Ele pode não revelar, obviamente, a sua orientação sexual, a empresa não perceber e não discriminá-lo. No caso das pessoas trans, os corpos são corpos políticos também, porque expressam não só o psique do indivíduo, mas a necessidade de exercer direitos e obrigações, como qualquer cidadão, né? O direito de existir, o acesso à dignidade humana. E aí não tem como uma pessoa trans, na maciça maioria das vezes, se esconder. E aí vem a repulsa, vem a discriminação, vem condenações religiosas extremistas. E a gente precisa entender que o Estado é laico e deve garantir o bem de todos. A gente respeita o direito de religião de cada pessoa, respeita as opiniões pessoais de cada pessoa, mas a minha liberdade de expressão, ela barra no momento em que ela agride o próximo, que ela agride a outrem. Eu não tenho o direito à liberdade de expressão absoluta. Eu tenho uma garantia da liberdade de expressão com os limites previstos em lei e ser respeitados, principalmente, os princípios da dignidade humana e da não discriminação que estão na Constituição.
E exatamente por essa questão, né, pela dificuldade em se conseguir um emprego, que essas pessoas ficam às margens da sociedade, terminam ficando em situação de vulnerabilidade, às vezes caem na prostituição, né? Muitos relatos, quando a gente faz reportagem, eles dizem que chegaram, essas pessoas trans, travestis também, porque não conseguiam oportunidade de emprego. Na verdade, é uma situação extremamente complexa. Começa num ambiente familiar, onde normalmente muitas pessoas são expulsas. Não tem também acesso à escola, porque a família e a escola são instituições muito coordenadas, principalmente quando a gente trata de criança e adolescente. Na rua, são extremamente discriminadas, agredidas, maltratadas, e aí a única vala que sobra é a questão dos profissionais do sexo. Nós temos um convênio agora com a OIT para dar formação, vai ser a partir de fevereiro deste ano, de chefe de cozinha só para pessoas trans. Nós estamos muito preocupados porque empregabilidade depende de capacitação para o trabalho. Não é só o problema único da discriminação. A discriminação é o pior de todos. Mas é preciso que eles tenham, todos eles, homens e mulheres trans, tenham acesso à qualificação para o mercado de trabalho, que também não acontece, lamentavelmente. Entendi. Por isso também a importância de políticas públicas, né, para se desenvolver isso. Fundamental. Fundamental. E aí essa é uma ação conjunta, como a gente mostrou, com a prefeitura, né, para integrar, ou seja, a cobrança desses direitos, a garantia desses direitos, mas também que sejam desenvolvidas essas políticas públicas e discutido esse assunto. Nós temos diversos órgãos parceiros, desde o município de João Pessoa, organizações não governamentais, como a própria Organização Internacional do Trabalho, que é quem vai dar, inclusive, esses cursos de chefe de cozinha, junto com o SESC, SENAC, que é outro parceiro fortíssimo na nossa luta pela dignidade humana. Entendi. Doutor Eduardo, vamos entrar num outro assunto, mas ainda é relacionado, que foi expedida uma recomendação essa semana pelo Ministério Público do Trabalho, a polêmica recomendação voltada aí para o poder público, governo estadual e prefeituras relacionadas aí ao uso de banheiros por pessoas trans. Isso. Explica pra gente, na prática, essa recomendação. Olha, a questão é muito simples. Parece que o Ministério Público está inventando direitos. Não se trata disso. O Supremo Tribunal Federal já decidiu há um bom tempo que as pessoas trans têm direito a existir de acordo com a identidade de gênero com a qual se identificam. Então, uma mulher trans, uma mulher travesti, juridicamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma mulher como outra qualquer. Um homem trans, ou seja, aquele indivíduo que nasceu mulher e tem identidade com o sexo masculino e se tornou homem, ele é um ser do sexo masculino para o mundo do direito como qualquer homem que já nasceu homem, com todos os direitos inerentes. Então, se uma mulher trans, ela é considerada pelo Supremo, ao interpretar a Constituição Federal, como uma mulher comum, igual a todas as outras, a lógica é que ela use o banheiro feminino. As mulheres usam banheiro feminino, cis ou trans. Os homens usam o banheiro masculino. O problema da sociedade é que as pessoas estão mais preocupadas com os detalhes do que com o essencial. Por exemplo, ninguém se lembra de que muitas mulheres trans são agredidas em banheiros masculinos. As pessoas não estão preocupadas com a dignidade do ser humano. As pessoas não estão preocupadas com a dor do próximo. As pessoas não estão preocupadas com o que diz a Constituição da República. Elas estão preocupadas com sua própria religião, com sua própria família, classe média alta, com seus filhos que não vão ter esse tipo de problema. Então, quer dizer, falta à sociedade um pouco de altruísmo e que se abandone esse egoísmo e essa cegueira para o que vem sendo decidido no Brasil. Nós somos um Estado de Direito, o Supremo decidiu. Ninguém está pedindo esmolas, nem pedindo caridade. É um direito subjetivo das pessoas trans serem tratadas em todos os aspectos da área jurídica, não só os de banheiros, com o gênero com o qual se identificam, desde o nome civil até o banheiro.